Olá, agora retomando, pessoal, a discussão que nós estávamos aqui, né, sobre a caracterização como direito real sobre coisa alheia ou sobre coisa própria do direito de laje, nós temos aí esse posicionamento que eu reiterei para vocês que tem sido o mais aceito, pelo menos do que a gente tem lido aí e visto, de que se trata de um direito real sobre coisa própria, né, um típico direito de propriedade. Tá? Ele é um direito autônomo e independente em relação ao direito de propriedade do imóvel base que originou. Possui uma matrícula própria, como eu já falei, tem funcionalidade própria, não é um direito limitado, né? Ele tem a possibilidade aí de uso, fruição, disposição e reivindicação. Reivindicação, eu vou fazer uma observação depois para vocês em relação ao artigo, tanto do Decreto 9310 como do Código Civil, que não se fala ali expressamente dessa possibilidade da reivindicação. Mas, considerando que nós entendemos o direito de laje como um direito de propriedade, como um direito real sobre coisa própria, por consequência lógica, a reivindicação também está inserida aí nos direitos, né, do lajeário. Então, ali é interessante que a gente leia também o 1228 do Código Civil, né? E é o que eu falei anteriormente, é um direito perpétuo, né, tende à perpetuidade, né, e ele não tem esse prazo de término, né. Essa noção de direito real sobre coisa própria, essa noção de propriedade para a laje, é uma ideia nova, né, e uma visão que alguns autores aí falam que é uma compreensão da propriedade de uma forma constitucionalizada. É uma novidade, né, em relação à tradicional concepção do direito de propriedade, em que se tem aquela regra da cessão, né, que a necessidade, por exemplo, de uma construção está ligada ao solo. O direito de laje, a gente vai perceber que é um direito autônomo, é uma propriedade desvinculada do solo, que não está ligada ao solo. Por isso que alguns falam que é o afastamento da regra da cessão. Isso é interessante a gente ter essa informação, né? A laje não é acessório do solo, mas sim do espaço aéreo ou do subsolo. Então, quando alguém falar sobre esse afastamento da regra da cessão, a gente está falando disso. É importante a gente ter isso também aí dentro dos nossos conceitos e os nossos estudos, tá? Possibilidades, por ser um direito de propriedade, inúmeras de se fazer o que com a laje? Pode se transmitir inter vivos, causa-mortes, eu posso oferecer em garantia, pode ser objeto de uso capião, desapropriação, locação, caução. Depois eu tenho ali, vou falar rapidinho para vocês, as várias possibilidades aí que nós temos depois em relação ao direito de laje, após registrado e regularizado aí, tá? Um aspecto importante do direito de laje é sobre os encargos tributários, né? Eu vou pegar aqui, ó, fazer a leitura do artigo do Código Civil, tá? O artigo 1510-A, parágrafo 2º, para a gente começar essa discussão sobre os encargos tributários. O 1510-A, parágrafo 2º, nos diz o seguinte: o titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. O que a gente tem com base nesse artigo? Daí a gente entende, dá para se perceber que há uma autonomia tributária absoluta entre a construção base e o direito de laje. Cada um paga o seu, né? Seja o IPTU, seja o imposto de transmissão numa causa-mortes ou inter-vivos, se houver, né? Ou qualquer outra situação. Então, cada um é responsável pelos encargos tributários da sua propriedade, tá? Então, esses encargos são proporcionais, né? As dimensões e conteúdo da laje da construção base. E eu tenho essa autonomia, eles devem ser separadamente considerados, tá? Até por isso que é interessante e é extremamente necessário, por exemplo, também que cada um tenha o seu cadastro municipal, né? A construção base vai ter o cadastro municipal para verificação ali do seu valor venal e a mesma coisa a laje. Isso é importante na hora que nós vamos, por exemplo, elaborar uma escritura de instituição de laje, a gente precisa dessa informação, assim como para fins de registro, né? Então, tem essa autonomia aí. E com isso, com esse dispositivo legal, o que a gente verifica? Que eu vou evitar uma cobrança excessiva ou exclusiva do imposto, daquele prédio, daquele imóvel,
em cima, por exemplo, do proprietário da construção base. Né? Isso, se cada um paga o seu, o proprietário da construção base fica livre de ter que eventualmente pagar um IPTU maior por causa de uma laje existente. Aqui eu quis fazer uma observação, e vou fazer essa observação agora aqui para vocês, que é muito interessante nesse aspecto dos encargos tributários, que é o seguinte: nós temos duas formas ali de constituir a laje, né? E depois eu vou esclarecer isso, né? A forma da concreção e da cisão. A cisão é a forma de constituição em que a laje já está pronta. Né, eu tenho já a construção base e a laje ali construída. E aí, simplesmente, até por isso que se chama cisão, eu tenho uma ruptura, aí uma divisão dessas propriedades. Então, ela já é existente. E muitas vezes a cisão ela é instituída pelo próprio proprietário da construção base. Ele institui a laje lá em cima. Isso é possível? Já adianto que logo quando surgiu o Instituto de Direito de Laje, houve discussões nesse sentido. Muitas pessoas diziam que não era possível, né, a laje por cisão, mas tem se admitido, não se vê nenhuma proibição, e eu imagino até que seria uma impropriedade e talvez aí uma injustiça não se reconhecer, por exemplo, a forma de laje por cisão, porque a maior parte das lajes que já existem atualmente, né, na verdade as lajes que temos atualmente já existem, então elas precisam, se elas tiverem que ser regularizadas, vai ser meio via cisão, elas já estão lá, elas já existem. Mas voltando aqui para o aspecto tributário, a ressalva que eu tenho a fazer é o seguinte: tem que se tomar cuidado com a modalidade de laje por cisão, no sentido de se verificar se não há alguma burla às leis urbanísticas, às leis de condomínio e outras legislações, e inclusive a lei tributária. Mas, nossa, a lei tributária, por quê? Porque o que pode ocorrer? Às vezes, na tentativa de se ter uma redução no valor de um IPTU de um imóvel, um proprietário, aí no caso o proprietário ali da construção base, vai simular que existe aí uma situação de uma laje, e na verdade não é uma laje que ele tem em cima do imóvel dele da construção base, é uma construção só. E ele tenta ele tenta, né, simular que isso aí é uma laje para ter uma redução, né, a depender aí de cada lei tributária de cada município, para eventualmente ter uma redução no seu IPTU. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, nessas situações aí de laje por cisão, porque além da possibilidade de burla à lei urbanística e condominial, né, também pode ter sim a situação desse afastamento da lei tributária para se eximir de pagar IPTU, né, de pagar o IPTU de uma forma mais reduzida. E se comprovado que o proprietário burlou a lei tributária, né, essa laje que foi instituída, ela deve ser desconsiderada, né, ela deve ser desconsiderada, vai se afastar, né, a existência da laje e o município vai cobrar esse IPTU da forma como deve, além aí das responsabilidades que devem ser colocadas em relação a essa pessoa que tentou burlar a lei tributária, né? Outra situação muito importante que a lei aqui nos toca, nos traz aqui sobre direito de laje, é em relação às despesas comuns, né? É bem interessante esse tópico, a lei fala bastante coisa, e nós temos aqui no artigo 1510C, parágrafos 1º e 2º, a disposição relacionada a esse direito, né? Que eu quero fazer a leitura agora aqui para vocês terem uma ideia do que se trata essa situação das despesas comuns. Diz o artigo para a gente: sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios para fins de direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Então, é aquilo que eu falei, mencionei um pouco atrás. O contrato, né, o título de instituição da laje vai mencionar a forma de rateio dessas despesas chamadas despesas comuns. Elas vão se dividir
proporcionalmente em relação ao proprietário da construção base e os lajeários, né, os titulares das lajes. E isso é tudo estabelecido via contrato. E essas despesas que sirvam a todos, os serviços de interesse comum, vão ser objeto desse rateio. Mas nós temos uma especificidade muito interessante em relação a isso, que é no tocante às situações de reparos urgentes, né, necessários e urgentes, em partes que sirvam ao todo. Porque a regra é o rateio dessas despesas, ok. Mas se ocorreu algum problema ali, eu preciso fazer um reparo urgente ali numa área em algum elemento que sirva a todos, né? O que pode acontecer? Pode ocorrer o seguinte, tanto o proprietário da construção base, o lajeado, ou o lajeário, que é o proprietário da laje, eles podem fazer todo aquele reparo urgente e necessário de imediato, já que é urgente e é algo estrutural, algo relevante, ele faz esse reparo de imediato, arca com aquelas custas e, posteriormente, ele tem o direito de cobrar isso de todos os demais, tá? Obviamente, se depois houver algum problema nessa cobrança e tudo mais, isso acaba indo, né, para a discussão judicial. Mas há essa possibilidade. E isso aí agora a gente vê também, eu quero ler aqui o parágrafo 1º e o 2º para termos o fechamento desse tema aí. O parágrafo 1º do artigo 1510C vai falar do que são, né, quais são as partes que servem a todo o edifício. Eles falam o seguinte, o inciso 1º fala que são os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. Inciso 2. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje. Terceiro, as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. E 4, em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Então, essas são as partes que servem ao todo o edifício, conforme o parágrafo 1º. O parágrafo 2º vai nos falar o seguinte, é assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado promover as reparações urgentes na construção na forma do parágrafo único do artigo 249 deste Código. Então, é aquilo que eu trouxe, que eu falei para vocês, é muito importante isso, né? O contrato, né? A gente fala aqui o contrato, mas o título que institui a base aí, que institui a laje, ele vai estabelecer a forma de proporcional de rateio dessas despesas comuns, vai estabelecer eventuais penalidades e tudo mais, tá? Mas, existindo essa parte, essa necessidade de uma reparação urgente estrutural, qualquer um deles, lajeado ou lajeário, pode fazer o reparo e cobrar depois dos demais. Novamente, só para lembrá-los, essas partes que servem ao todo, elas são partes de propriedade exclusiva, elas vão ser ou do lajeado ou do lajeário, não são partes comuns, a gente tem que lembrar isso, não são partes tidas com aquela especificidade de área comum de condomínio edilício, tá? Isso a gente tem que lembrar, é muito importante, tá certo? Outra situação que é interessante trazer aqui, como se trata de um regime de repartição aí de despesas, né? O que a gente pode, às vezes, estabelecer, e isso pode ser feito, tá? Pode ser estabelecido aí no título de instituição da laje, uma regra como se fosse uma convenção geral da laje, né? Uma regra similar, por exemplo, à convenção de condomínio. Isso pode ser estabelecido, né? A convenção de condomínio, ela não traz ali o regramento das relações jurídicas entre os condôminos e terceiros que adentrem ali o condomínio, etc. Ótimo. De repente, na instituição da laje, a gente pode trazer isso nessa instituição do Instituto, tá? E lembrando, qualquer problema, valer-se do judiciário aí para resolução da questão, se não tiver uma solução pacífica. O que não dá para deixar de fazer é o reparo, né? E esses reparos urgentes e estruturais. Agora, eu vou tratar da abertura de matrícula, né? No aspecto registral
sobre o direito de laje. Abertura de matrícula própria no registro de imóveis. É possível da laje? Sim. O próprio artigo 176, parágrafo 9º da 6.015 nos prevê isso. Mas, quando a gente fala em abertura de matrícula, e para a laje a gente não pode fugir disso, de um dos princípios essenciais do registro de imóveis, que é o princípio da unitariedade ou unicidade matricial, né? Que é previsto no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1 da 6.015. Basicamente, ele nos fala o seguinte: cada imóvel, né, ele deve corresponder a uma única matrícula. Então, isso quer me dizer o quê? Que um imóvel ele só pode estar matriculado uma única vez. Se eu tiver um imóvel matriculado mais de uma vez, eu tenho duplicidade de matrículas. E aí isso causa todos aqueles procedimentos, né, que devem ser aí deflagrados para a resolução da situação. Bloqueio de uma matrícula, depois cancelamento e etc. Cada imóvel, então, deve estar matriculado em uma matrícula só, né? Desculpe a redundância, mas é isso mesmo. Deve ter uma única matrícula, uma só número de identificação, para ficar mais tranquilo. E cada matrícula deve corresponder a um único imóvel. Eu não posso ter dentro de uma matrícula a descrição de 2 imóveis. E nem de parte ideal. É irregular a abertura de matrícula para parte ideal de imóvel. Né? É diferente uma abertura de matrícula que se dá em virtude de desdobro ou desmembramento de abertura de matrícula para parte ideal de imóvel. A abertura de matrícula de parte ideal do imóvel, ela é irregular, então não é possível. Então, pelo princípio da unitariedade da matrícula, a gente precisa que exista uma matrícula própria para a laje. E essa matrícula, ela deve seguir todas aquelas, o imóvel ele deve ser ali identificado na sua integralidade, deve seguir as regras do registro de imóveis, né? As regras aí que são esboçadas em leis, princípios e normas. Basicamente, os princípios fundamentais também do registro de imóveis, tá? Nesse caso também, um princípio essencial, o princípio da especialidade objetiva, né? E dentro dessa situação, o que é interessante eu ressaltar aqui para vocês? A matrícula, a gente tem que ter um cuidado muito grande na abertura de matrícula de laje para que a leitura dessa matrícula por parte de usuários, de pessoas do meio ou de pessoas leigas, né, vamos dizer assim, para a leitura de qualquer pessoa em cima dessa matrícula, para que essa leitura seja clara e não deixe indícios ou sugestionamentos ou dúvidas sobre o que compõe a laje, principalmente no tocante ao terreno e à construção base. Nós temos que mencionar o terreno, né, a localização da construção base, por exemplo, no terreno, tudo isso vai ter que ser mencionado. Mas nós temos que ter muita cautela nessa abertura de matrícula da laje para não dar a entender que a construção base ou o terreno fazem parte da laje. Isso é muito importante, tá? Então a gente tem que ter alguns elementos, sim, tem que se identificar essa laje. Eu coloquei alguns que eu acho que nesse momento inicial dá para a gente pensar, mas eu acho que conforme esse instituto for aparecendo na prática, a gente vai pensar em mais coisas, né? E que seria o seguinte: elas devem ter elementos, né, de especialização da laje, as matrículas, e alguns referenciais. A descrição ela deve ter característicos comuns, o posicionamento da construção base em relação ao terreno, como eu já falei, a especificação de se tratar de laje de subsolo ou laje de espaço aéreo, né? Bem como o gabarito de altura ou de profundidade, né? A profundidade máxima da edificação, além das medidas, área total, né? E eventual situação de confrontação, se a gente conseguir ali manter, também é importante. Indicação de rua, numeração, cadastro municipal, são todos elementos que a gente precisa, sim, mencionar na abertura de uma matrícula da laje. Outras possibilidades, se eu tenho inúmeras lajes que vão se realizar para cima ou para baixo da construção base, de repente é interessante eu também mencionar, por exemplo, laje 1, laje 2, laje 3, para saber localizar, né? Se houver ali, por exemplo, uma escadaria lateral, localizar a posição dela, por exemplo, situa-se ao lado direito do imóvel de quem vê o imóvel da rua,
de frente para a rua, coisas nesse sentido. Então precisa estar bem claro, a gente precisa sim cumprir com os princípios da especialidade objetiva e unitariedade ou unicidade matricial, né? Cada imóvel deve corresponder a uma matrícula e cada matrícula deve conter um imóvel, tá? Documentos essenciais que deverão ser apresentados para que nós realizemos aí o direito de laje. Nós temos inúmeros documentos que deverão ser apresentados, né? Deve ser principalmente a comprovação de que o projeto atende às posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito de laje, estabelecidos pela legislação municipal. O que isso quer me dizer? Eu preciso de aprovação do município. Sem isso, eu não consigo, não posso, é o requisito essencial para a instituição da laje, aprovação do município. Além disso, planta, memorial descritivo, né, planta, o levantamento plano e altimétrico que a gente fala, um memorial descritivo que deverão ser elaborados por profissional habilitado, acompanhados da guia de anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT. ART dos engenheiros e RRT dos arquitetos, né? Antes eram juntos, mas agora são separados. Então, são documentos básicos que não devem faltar, além de outros que, a cada caso, nós vamos precisar, seja para ali lavrar uma escritura, por exemplo, de um direito de laje, ou para um registro, tá? Agora eu quero falar brevemente com vocês sobre alguns direitos do lajeado, deveres do lajeado e da mesma forma do lajeário. Vou tentar passar de uma forma mais concisa e com uma leitura rápida dos artigos, só para a gente ter uma noção básica desse instituto, né, dos efeitos e dos reflexos aí desse instituto, tanto para o lajeado como para o lajeário. Os direitos do lajeado, um deles, manter íntegra a propriedade do terreno sobre o qual edificou a construção base. Ou seja, isso é óbvio, né? Eu sou dona de uma construção base, eu cedi a superfície superior para uma laje superior, né? Uma sobreelevação, uma sobreposição. O meu terreno, a minha construção base, não vai ter nada afetado pelo direito de laje do lajeário. Ele não vai ter direitos, né, a percentuais na minha construção base, por exemplo, direito de propriedade de percentual na minha construção base, assim como não vai ter direitos a percentuais de propriedade no meu terreno, tá? Isso é impossível, né? São aí situações de propriedade autônomas, né? São unidades autônomas. Eu tenho uma desconexão entre a laje e o terreno. O artigo 1510-A, parágrafo 4º, nos traz isso. Ele diz o seguinte: a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Então, isso esse primeiro direito aí. O segundo é uma nova unidade de tributação que é criada. Como eu já conversei, falei para vocês, autonomia tributária absoluta da laje e da construção base. Tá? Cada um paga o seu, vamos assim dizer, cada um paga o seu IPTU. Se eu vender a minha laje, vai incidir o ITBI, mas sobre ali a situação da laje, o valor venal, o valor do negócio, que maior for, né? E por aí vai, tá? Então nós temos essa autonomia, essa nova unidade de tributação. Terceiro, nasce para o lajeado o direito de se opor à constituição de novos direitos de laje, desde que seja sem arbitrariedades. O lajeado, né, ele pode se opor, sim, em algumas situações, a certas reformas ou construções da laje, ou até mesmo se o lajeário tentar ceder a sua laje para um outro lajeário, o lajeado tem direito a se opor isso, desde que maneira justificada, bem fundamentada, ele pode se opor, sim, à constituição de novas lajes. Quarto, a possibilidade do lajeado, em caso de urgência, mandar fazer obras necessárias na construção, obras estruturais urgentes. Foi a leitura que eu fiz anteriormente aí do artigo 1510-C, parágrafos 1º e 2º para vocês. Tá? Nós temos essas áreas que servem a todos e que deve ter aí uma previsão proporcional, né, de rateio, né, a não ser aí que
que se disponha de forma contrária em contrato ou coisa do tipo, mas nós temos que ter essa previsão do rateio dessas despesas e não havendo, e estando aí dentro de uma situação de urgência e necessidade de se fazer um reparo, um pode fazer e depois cobrar dos demais. O outro direito, proteção às novas construções realizadas no terreno. A laje alcança os limites estabelecidos no contrato, né? É a seção original que deverá delimitar os exatos espaços alcançados. Isso quer dizer o quê? A laje, a delimitação dela, e por isso que eu falei anteriormente da necessidade de uma descrição precisa, completa, né? Seguindo a especialidade objetiva, a laje tem que ser delimitada, né? E não há essa possibilidade de ampliação automática da laje, por exemplo, se o proprietário da construção base ampliou ali a sua construção, ou se ele, sei lá, fundiu o seu imóvel com o terreno ao lado e depois ampliou. Isso não vai dar o direito ao lajeário de também automaticamente ter sua laje estendida. Não é assim que funciona. Existe toda uma delimitação e deve ser seguido os padrões de cessão do contrato originário de cessão. Tá? Isso tem que ser obedecido. Por isso que se faz aí a especialização do imóvel. Ela é fundamental. Tá? Não só para o registro de imóveis, mas no âmbito aí obrigacional, em toda a situação, para evitar esses problemas futuros. Né? Uma construção, o princípio da especialidade objetiva, ele deve ser atendido e, como eu disse, não há ampliação automática do direito de laje sobre novas edificações que se façam no terreno. Uma observação rápida, li a respeito aí, no sentido de que a laje, ela numa situação dessa, não está configurada, né, a ampliação automática, mas poderia se fazer a instituição de um novo direito de laje, ok, mas para se regularizar isso, né, depois, na hora de se fazer a especialização disso, poderia ser tratado como mera ampliação, e não, por exemplo, como um caso eventual aí de fusão de matrículas. Acho que isso vai demandar uma análise aí de cada caso concreto, de cada situação que se colocar na prática. Em algumas situações, talvez a mera averbação aí de uma ampliação da laje daria certo, mas também algumas outras situações talvez demandaria um procedimento um pouco mais elaborado e talvez até, por que não, algum entendimento aí de uma eventual fusão da laje, tá? Então, é algo que a gente tem que ver cada caso. Eu só pincelei aqui porque eu vi essa discussão, li a respeito disso no material do Dr. Cristiano Chaves de Farias com o Dr. Nelson Rosenwald. É interessante, né, a gente trazer isso e para que a gente estude, se aprofunde e veja cada caso, porque tudo vai depender do que se mostrar para a gente na situação prática, né, do imóvel base, o que aconteceu com aquela matrícula e o que está sendo instituído, o que também está se passando ali para a situação da laje. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado e realmente verificar cada caso, tá? Cada caso é um caso. O outro direito é prioridade na preferência da aquisição da laje, que seja colocada à venda, ou qualquer outro tipo aí de alienação, alguma coisa assim. O artigo 1510-D, parágrafos 1º e 2º, vão tratar disso, obviamente, salvo disposição em contrário no contrato, tá? Então, a gente tem essa disposição. O 1510-C, D, me perdoem, parágrafos 1º e 2º vão falar o seguinte, eu vou ler todo esse dispositivo, ele é muito importante sobre o direito de preferência, tá? Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje, nessa ordem. Então, assim, quem tem preferência da preferência? O titular da construção base, depois o da laje, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Essa notificação pode ser feita de várias formas, né? O correio, ou até por cartório,
tem várias possibilidades. O parágrafo 1º vai falar o seguinte para a gente: o titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial, esse é um prazo decadencial, tá? De 180 dias contado da data da alienação. Parágrafo 2º, se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Então, o que a gente tem aqui, né, e existe até uma preferência entre os lajeários, né? O objetivo aqui do legislador, e a gente vê que é muito claro, que é, de uma certa forma, consolidar a propriedade em uma pessoa só, né? Evitar essa quantidade de titulares diversos, que, assim como o condomínio comum, né, onde há muitos cotitulares de um imóvel, pode ter aí grandes discórdias, né? O condomínio comum muitos tratam como a mãe das discórdias. A mesma coisa aqui. Então, o objetivo da lei é tentar consolidar a titularidade em uma pessoa só. Por isso, toda essa preferência, tá? Quem tem preferência é o titular da construção base em relação ao lajeário, e depois das lajes, essas lajes mais próximas à unidade que está sendo alienada, né? Vai se oferecer essa preferência para aqueles que são mais próximos à laje alienada, e começa do ascendente para o descendente, tá certo? Então, seria isso sobre a prioridade, tá? Os deveres do lajeado: contribuir com as áreas que sirvam ao prédio e arcar proporcionalmente com as despesas urgentes, já falamos disso. O segundo é um tema bem interessante, que fala do ônus de reconstruir a edificação base em caso de destruição no prazo legal. Nós temos um dispositivo aqui, que agora até vou tratar dele com vocês. É um dispositivo do Código Civil, que também foi tratado no decreto 9310 de 2018, e aqui eu quero fazer a observação para que vocês se atentem, que falam sobre a extinção da laje. Ele diz o seguinte: a ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo. Aí no inciso 1º se fala: se tiver sido instituído sobre o subsolo. Inciso 2º, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. O que isso quer nos dizer, então? Se aconteceu alguma tragédia ali, ou foi destruída por alguma razão a construção base e a laje superior, isso causa a extinção do direito de laje, né? Se for uma laje subterrânea, pelo que está se falando aqui do subsolo, ela não é extinta, né? Porque ela não é afetada, é aquela situação que eu falei para vocês, a teoria da gravitação aqui é menos forte em relação à laje subterrânea. Mas, em relação à laje superior, causaria-se também a ruína, então, da laje superior. E com a ruína da construção base, essa laje superior também estaria arruinada. Aqui se faz uma exceção, que se fala que se no prazo de 5 anos o imóvel, a construção base, for reconstruída, a laje não se considera extinta, né? E é o que nós temos aqui. Na verdade, o que nós temos que é o seguinte: há então, no prazo de 5 anos, o ônus de reconstruir o imóvel base, tá? Não precisa ser as lajes também, mas o lajeado tem esse ônus. Um detalhe só que eu quero falar aqui para vocês, é um assunto que eu já li a respeito, sobre a eventual perda parcial de propriedade, mas disso se constitui uma forma de perda parcial de propriedade do imóvel. Por quê? Porque caso o lajeado não reconstrua a construção base nesse prazo de 5 anos, poderia o lajeário, ou seja, o titular da laje, ir lá e reconstruir a construção base. E detalhe, ele precisa reconstruir a construção base nos mesmos termos anteriores, tá? Nem maior, nem menor, enfim, nos mesmos termos anteriores. Ele poderia reconstruir a construção base, né? E aí daria esse direito ao lajeado,
né, ao lajeário, ao titular da laje, sobre a construção base. Ele ganharia essa propriedade em relação à construção base. Isso tá um posicionamento doutrinário que nós tivemos aí ciência, conhecimento. Na lei não se fala expressamente sobre isso, sobre essa forma de aquisição parcial da propriedade, né? Aí fala-se que, sob pena de não fazendo ser autorizado o lajeário o fazer, atribuindo-se a este a construção base, né? Que deve ter as mesmas dimensões anterior, né? Então, assim, é interessante que a gente pense nisso, que a gente reflita sobre isso, se seria esse caso mesmo, porque a lei expressamente não fala nada disso, né? Porque o entendimento que se tem no sentido de que isso é viável, de que seria cabível essa forma, né, essa perda parcial da aquisição da propriedade. Por que eu estou falando perda parcial? Porque o lajeado, o proprietário da construção base, o terreno ele não vai perder, o terreno ainda é dele. Né? Então, assim, é um tanto quanto estranha e também, assim, defende-se essa possibilidade, considerando-se que, eventualmente, o lajeado pode querer não ter mais a laje sobre o seu imóvel. Então, eventualmente, vai destruir ou, agora que destruiu, eu não quero mais, e deixar o titular da laje desamparado. Então, por isso que se entende dessa forma, porque ele pode simplesmente se negar, né? Não vou. 5 anos, vou deixar passar, não vou reconstruir. E aí a pessoa perder a sua laje. Então, por isso é que se defende essa possibilidade, essa perda parcial da propriedade. Sendo que o titular da construção base não perde o terreno, a laje vai ter que ser, a base vai ter que ser reconstruída de forma idêntica, praticamente, e aí se teria esse ganho de propriedade. É algo discutível, aí acho que é algo que a gente tem que refletir um pouco mais. Né? Até faria uma crítica, porque a gente sabe que algumas situações... fala-se isso aí na situação do lajeado não querer a pessoa mais, né, o lajeário lá com a laje em cima do seu imóvel, mas a gente também esquece que, eventualmente, num desastre, numa situação crítica ali, que vai tudo embora, né, desmonta tudo ali, a laje, a construção base totalmente destruídas. Muitas vezes o lajeado, né, o titular da construção base, ele não tem condições, assim como o lajeário, ou até menos que o lajeário, de construir um imóvel novo, né? Situação econômica e tudo mais, porque a gente já está tratando de um instituto que envolve aí populações carentes, são situações, áreas de risco em algumas situações, né? Áreas não tão estáveis assim para se ter imóveis, e as construções também não tão estáveis assim. Então também jogar esse ônus para o proprietário da construção base, né, talvez a gente tenha que pensar melhor aí cada caso e refletir bem se é possível esse tipo de perda parcial de propriedade, tá? O que eu gostaria de deixar claro é uma segunda observação que eu falei desse artigo, e isso é muito importante a gente ver, é um detalhe no inciso 2º que nós vemos no Código Civil, e o outro detalhe que no decreto 9310, no inciso 2º, no artigo correspondente, a gente não vê. O que é esse detalhe? A palavra não. O que quer dizer isso? Né? E talvez aí aqui a gente verifica aí que tem um equívoco aí e como que a gente tem que interpretar. O 1510-E do Código Civil, ele diz o seguinte: a ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo. Aí no inciso 2º ele fala assim: se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Se eu não reconstruo no prazo de 5 anos, então é mais de 5 anos, né? Dá a impressão contrária, na verdade dá uma impressão positiva aí, em relação à situação da extinção da construção da laje. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o artigo correspondente no decreto 9310 de 2018, aqui no seu item, no seu artigo 62, inciso 2º, ele vai falar o seguinte, a mesma coisa, né, ele troca o salvo por um exceto, sinônimos, e ele fala o seguinte: a ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, exceto, inciso 2º, se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos. Ou seja, a ruína da construção base vai implicar a extinção do direito real de laje. Ok.
Casos excepcionais, se for a laje ali do subsolo, ok, e aí sim, se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos, porque se ela for reconstruída no prazo de 5 anos, ótimo, a laje não se extingue, eu tenho o direito de laje garantido. Então, me parece aqui que até o decreto 9310 veio corrigir essa situação ali que o Código Civil colocou aquela palavra não pra gente, tá? Agora, vou falar dos direitos e deveres do lajeário. Nós vamos fazer um intervalo e no retorno eu falo sobre esse tema, tá certo? Até mais!